Tenho agora pela linha telefônica a Lídia Anjos. Ela representa o Movimento de Direitos Humanos, que emitiu ontem uma carta que está publicada no fanf1.com.br. Uma carta que traz uma reflexão sobre esta atuação da PRF e que pede a prisão dos policiais. Lídia, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAFN. Lídia, quantos movimentos assinaram esta carta que está publicada no fanf1.com.br? Até ontem, 72 entidades, mas tem chegado mais manifestações de entidades que corroboram, né, com esse posicionamento do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Conta pra gente em detalhes. O que é que vocês estão pedindo? O que é que tem de conteúdo nesta carta? A gente entende que não é só a questão do extermínio que os movimentos já vêm denunciando há algum tempo, né? A forma dessa morte, ela é diferenciada, né? Tanto que impactou mundialmente, né? A todos nós estamos chocados. Eu acredito que alguém não tenha chorado, não tenha sentido que um pedaço da humanidade ela foi realmente arrancado, e nos faz lembrar momentos drásticos, né? Episódios mundiais drásticos, né? Como a própria incineração, né, dos judeus na Alemanha, como o caso de George Floyd, né, que na mesma data, em 25 de maio, há 2 anos atrás, também por asfixia, né, foi imobilizado, e a gente teve aquela comoção mundial. A gente não sabia que teríamos um George Floyd também aqui em Sergipe, que é Genivaldo de Jesus Santos. Então, esse é um posicionamento, né, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que contou com várias entidades locais, né, mas também consórcios, DEABIS, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Monitoramento de Direitos Humanos do Brasil. A gente entende que foi uma quebra de protocolo de civilidade, porque a gente vê, muitas vezes fica o embate entre as versões do que as testemunhas colocam e muitas vezes, né, o que a polícia coloca, sempre colocando em questão, né? Mas alguém quem está com a verdade? Porque quando se atua dessa forma, a gente vê, o rosto está escondido, as pessoas fazem não com a quantidade grande de pessoas. E o que a gente assistiu foi toda a comunidade imobilizada pela mira de metralhadoras, que não podia se jogar na frente, né, e dizer: para com isso, vocês estão matando ao vivo uma pessoa em que pese a excepcionalidade, né, de ser uma pessoa com um transtorno, né, que tinha esquizofrenia, mas em que pese ser qualquer pessoa. E aí, Narciso, acho que é uma reflexão coletiva para fazermos, tá? A gente sabe, a criminalização da pauta dos direitos humanos, ela existe, e muitas vezes ela é distorcida estrategicamente, né, como defesa de bandido, porque entendemos que nenhuma pessoa, ainda que tivesse cometido um crime, ela deve ser abordada dessa forma, né? E uma execução ao vivo na frente de toda a comunidade, sem nenhum constrangimento do que a gente pode fazer a leitura que está autorizado matar, se publicamente, com várias pessoas exigindo, comentando, orientando, apelando para o fato de se tratar primeiro de uma pessoa, depois com uma pessoa especial. Nada intimidou. Imagine o que ocorre por trás dos bastidores. Não tem como a gente não fazer essa reflexão. Então, a linha da nota é isso: quebraram o protocolo de civilidade, né? Então, a luta que antes era por dignidade, porque a luta em defesa dos direitos humanos é a dignidade das pessoas, não se exige um direito abrindo mão de outro. Então, é alimentação,
moradia, o direito de se expressar, de ir e vir, mas isso que imaginávamos que devíamos lutar com foco na dignidade, hoje parece que temos que lutar para resgatar uma humanidade que aparentemente está perdida. Né? Eu venho fazendo essa reflexão, e é coletiva, né? Não é só minha, né? Do que a gente tem que parar quem está ouvindo, né? E refletir até que ponto nós também corroboramos quando dizemos: ah, mas era um bandido, então nada. Então, a gente tem que entender que existe os poderes constituídos, existem protocolos de abordagem, e aí estava ouvindo, né, você colocando, agora, né, a PR colocando que precisa reestruturar o padrão de atuação, aperfeiçoar essa abordagem. O movimento, na própria sexta-feira, nós protocolamos um pedido de reunião com o Ministério Público Federal, no que já fomos sinalizados, respondidos, né, sobre a instauração do inquérito que o Ministério Público Federal já instaurou, e que realmente vai receber também, né, o movimento para dialogar sobre essa alta letalidade, sobre as abordagens, né, das forças policiais como um todo, né, não se restringe à Polícia Rodoviária Federal. Acho que é um debate que nós precisamos de apoio da sociedade para entender que é necessário rever essas abordagens, é necessário rever a nossa humanidade, né, no sentido de não reforçar, né, que algum ser humano, ainda que pese, ainda que seja o policial autor desta agressão, né, que a gente reveja essa humanidade em nós, sob efeito de consequências drásticas para toda a humanidade, para nós mesmos, né, de ver uma cena tão bárbara como essa. A gente rememora alguns episódios, né? Nós tivemos o assassinato ao vivo do Leidson, que foi uma segurança privada no Shopping Jardins em 2010. Mas agentes públicos, né, com essa dimensão, realmente impactante, e a gente não entende, Narciso, como Com certeza. esses agentes, eles realmente não foram presos, porque eu entendo pela essa imagem que ali houve um flagrante, né, de uma execução ao vivo, com várias testemunhas, e aí eu me pergunto, se fosse o contrário, se nós tivéssemos visto alguém que não fosse com poder constituído e que acontecesse essa situação. Ô, Lídia, já estava ontem preso, se não linchado. Uhum. Ontem o E não Fantástico... quero dizer que esse é o que deve ser feito, viu, Manacisa? Não estou aqui perfeito. fazendo plágio a crime contra ele. Devemos fazer o contrário. Isso, exatamente. Ontem o Fantástico entrevistou o delegado responsável pela investigação envolvendo aí os 3 policiais e a morte do Genivaldo. E vamos ouvir a resposta que ele deu quando ele foi questionado por que eles ainda não estão presos. A investigação em Umbaúba é feita pela Polícia Federal, que mandou peritos de Brasília. O Fantástico obteve vídeos que mostram a equipe examinando ontem a viatura em que Genivaldo ficou preso. O que se sabe sobre os agentes envolvidos? O senhor vê alguma razão para prendê-los no momento? Não, a investigação está em andamento, está fluindo, a Polícia Rodoviária está contribuindo com a investigação desde o início, então, a meu ver, não tem motivo para subsidiar qualquer tipo de prisão dos policiais. Se fosse um cidadão comum que fez isso com o Genivaldo, ele estaria preso? Eu não posso te afirmar se estaria ou não preso. Não posso. Entendeu? É um caso bem polêmico, é realmente impactante, né? É bem traumático, né? Para quem vê as imagens, é bem traumático. A Polícia Federal tem 30 dias para concluir a investigação. Tá aí a posição do delegado. Vê pra gente o nome do delegado, por favor, meu caro Gabriel Jesus, para que a gente possa dar a informação completa aqui no Jornal da Fama. Essa é a posição do delegado, Lídia, entrevistado ontem pelo Fantástico.
É impactante, né? Eu estou emocionada, eu estou emocionada porque depois, diante de tudo que a gente viu, alguém com um poder instituído como né, o delegado dizer, não vejo, ao meu ver, não tem motivo para prender. Essa credibilidade, sabe? É isso que está quebrado, né? Porque como que alguém diz, não é qualquer pessoa, é uma autoridade pública que está à frente de um caso que se tornou de repercussão mundial, e não é questão de sensacionalismo, é uma questão de humanidade também, para além da legalidade, das regras e convivência que nós estabelecemos. Ao meu ver, não tem motivo para prender, é desrespeitoso, é muito impactante ouvir isso, sabe? A gente fica se perguntando, imagine essa família, essa mãe, os filhos, essa esposa, a comunidade, todos nós, que houve uma afirmativa dessa e saber que a gente questiona a investigação. A gente já perde um tipo de fala dessa e pública, a confiança nas instituições. Perfeito. Então, Lídia, lamentável. Nós temos Magna Santana que está querendo fazer uma pergunta para você, e eu tenho ouvintes que mandaram áudios aqui para a gente também, estão fazendo comentários. Lídia Anjos, representando o Movimento Brasileiro de Direitos Humanos, que está pedindo, em carta publicada ontem no fanf1.com.br, a prisão imediata dos policiais envolvidos no assassinato do Genivaldo em Umbaúba, caso que ganhou repercussão mundial. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã Lídia Anjos, representando o Movimento de Direitos Humanos, que está pedindo a prisão imediata dos policiais envolvidos na morte do Genivaldo. Magna Santana tem uma pergunta a Lídia. À vontade, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, Lídia. Meu questionamento, Lídia, em relação a casos como esse, que não é esse muito emblemático, como todos já sabem, né, repercussão internacional, mas nós já tivemos outros casos. Não vou além do nosso estado aqui, e me refiro um dos próximos, é o do Clautenes. E aí lhe pergunto, Lídia, casos como esse, há alguma ação específica ou do Movimento de Direitos Humanos e outras entidades que comecem a discutir e até mudar alguma legislação nesse sentido? E lhe pergunto, o caso Clautenes, por exemplo, vocês acompanham, claro que já parou na justiça, enfim, mas mesmo assim a gente percebe que há uma sensação muito grande de impunidade, de despreparo em abordagens. O que vocês de concreto fazem ou têm de novidade em relação a isso? O que é que avançou nesse sentido ou nada avançou, caiu no esquecimento, infelizmente, porque tantas outras coisas foram surgindo no caminho e eles ficaram lá na gaveta e só a dor dos familiares. À vontade, Lídia, para responder a Magna, e aí eu vou pedir que você seja bem objetiva nas respostas para a gente ir colocando os demais ouvintes, para a gente fazer esse bate-bola aqui com a galera que está nos acompanhando, está querendo participar. Bom dia, Magna. Magna, a gente tem mais discutido, né, e pressionado para o conjunto, né? A gente entende que a essência tem sido, de um modo geral, o conjunto da atuação das forças policiais que tem a cada vez mais se tornado militarizada. Eu não falo só da polícia militar, eu falo de todas as forças policiais. Então, por esse motivo, temos focado, né, o debate, né, e buscado discutir as abordagens de um modo geral, porque são várias situações que a gente viu, não só o caso de Valtenes, mas em Santa Maria recentemente, a questão do Alisson, no povoado São Miguel de Propriá, que ontem inclusive foi início, né, deles. Então a gente atuamos nessa situação do Alisson. Então o caso Valtenes, o caso Alisson, o caso de tantos jovens, e em sua maioria negros e pobres,
a gente tem tentado pressionar as instituições para ressignificar uma relação distorcida de que direitos humanos e segurança pública, eles são pautas contraditórias. Não são. A gente tem que ressignificar essa relação. Por isso também protocolamos na sexta-feira um pedido de audiência com a Comissão de Direitos Humanos da Aleg. Estamos pressionando para uma audiência pública que aconteça, né, junto com os parlamentares, que você falou aí em perspectiva de mudança na legislação, né, que a gente pode estar discutindo também com os parlamentares nesse sentido, e especificamente a partir da alta letalidade que tem acontecido no nosso estado, né, o menor estado do país, mas se de acordo com o relatório agora, do Fórum de Segurança Pública, somos o terceiro, né, que mais mata. Então, e aí mata a população, os próprios agentes da polícia também morrem. Então, é uma guerra, né, instaurada, estabelecida, e a gente tem atuado dentro dessa perspectiva, Magna, né, de tentar compreender. E há um plano de fundo. Deixa eu dar só um exemplo aqui. Nós tínhamos uma relação com a Polícia Rodoviária Federal de parceria. Então, vários casos de ameaça à vida de defensores de direitos humanos ameaçados no nosso estado, nós contamos com a parceria da PRF, seja para a questão das denúncias de abuso sexual na Barra dos Coqueiros, na ameaça a defensores quilombolas da região de Brejo Grande, Brejão dos Negros. Então, a gente tem percebido que houve uma mudança no perfil, né, da própria PRF, mas que, de um modo geral, as forças policiais têm se comportado dentro de uma radicalidade que tem colocado uma alta letalidade no nosso estado. E a gente tem discutido e encaminhado por ações que discuta o pano de fundo de que forma nós podemos intervir, né, nessa ressignificação dessa relação, e não dá para dizer que o programa desses agentes tem o curso de direitos humanos, Perfeito. Porque não dá para pensar que é direitos humanos apenas dentro de uma perspectiva de lei, de legislação, o que está posto na lei, mas discutir a partir, né, da defesa de todas as vidas. Perfeito. Lídia, então, é isso que eu tenho feito, Mário, não sei se eu lhe respondi. Eu tenho ouvintes aqui que estão querendo interagir contigo. O Paulo Roberto, lá de Lagarto, ele diz aqui, fizeram isso com o rapaz porque ele estava sem capacete. Quantas vezes a gente viu o presidente Bolsonaro pilotando moto sem capacete? Ninguém se manifestou sobre isso. Cadê a Polícia Rodoviária Federal? É a mesma coisa que diz aqui o Zequinha. Genivaldo foi abordado porque estava sem capacete. Já o presidente da República, a mesma PRF, dá cobertura para ele pilotar sem o equipamento de segurança obrigatório. Eu tenho outros ouvintes que enviaram áudios aqui também. Vamos lá. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a equipe da Fã FM. Bom dia a todos os ouvintes. Desejo uma boa semana com muita paz e com muita saúde. Mas ainda falando sobre o caso de Givanildo, é uma pena que Sergipe, que Brasil se destacou no mundo por uma atrocidade e que ficou tão claro quanto a luz do dia o que se passou ali. Os vídeos não deixaram nenhuma dúvida. Givanildo tão pacatamente atendeu, botou as mãos na cabeça, segundo mostram os vídeos, né? Não precisava ter sido amarrado como um caranguejo, não precisava ter sido colocado naquela gaiolinha daquela forma, naquela câmara de gás. E tudo isso ficou muito claro, a ação desastrosa, para não dizer criminosa, dos policiais. Eu não sou juíza para estar julgando, mas estou falando pelo que eu vi nos vídeos, que até agora ecoa nos meus ouvidos os gritos de Givanildo. Como é que esse grito de dor não ecoou nos ouvidos dos policiais? Por que eles não estão presos? Se fosse só um cidadão comum, o que teria acontecido com esse cidadão comum? É preciso que se faça a justiça, e em lugar de quem anda fora da lei, na cadeia. Esta é a minha opinião. Meu nome é Marta, moro no bairro José Conrado de Araújo. Bom dia a todos. Bom dia, Narciso. Saudações flamenguistas, amigo. Amigo, é o seguinte,
Eu acho que, mais uma vez, a nota da PRF foi muito mansa, muito tranquila, entendeu? Muito amena. Eles deviam estar anunciando a prisão deles, entendeu? E depois que ele, com direito a toda contraditória, e depois que tivesse apurados os fatos todos, aí sim eles deveriam ser julgados e continuar presos se fossem culpados. Mas eles já deviam estar presos, aguardando o julgamento. Não ficar em liberdade depois de um crime bárbaro desse, à luz do dia e na frente de milhares de pessoas. É um absurdo. O PRF devia estar anunciando não só o afastamento, mas também a prisão deles. Bom dia, Narciso. Aqui é Alex de Socorro. Eu estou ouvindo a Lídia, representante aí dos direitos humanos, né? E ela mesma, ela mencionou a questão do contrário, né? Se fosse ao contrário, né? E é algo que aconteceu recentemente. Eu não estou dizendo que não estou apoiando o que foi feito, realmente foi um erro, né? Que os policiais sejam julgados de acordo com as ações, com as suas ações, né? Mas a Lídia, representante dos direitos humanos, ela mesma falou aí a respeito do contrário. E se fosse o contrário, né? Uma pessoa comum, né, matando aí o agente público. E foi algo que aconteceu recentemente. Eu queria saber da Lídia por que esses órgãos, né, dos direitos humanos, eles também não servem para parar os policiais, as famílias dos policiais, os parentes dos policiais, as forças policiais que perdem suas vidas em serviço, servindo a população. Gostaria de ouvir dela o porquê as organizações envolvendo os direitos humanos, elas não aparecem nesses momentos. Elas só aparecem em momentos que causam repercussão, né, e que o cidadão em si é a vítima. Mas e os agentes de segurança? Quando é que vão ser amparados pelos direitos humanos? A vontade, Lídia, para poder interagir com esses ouvintes, mais uma vez, só lhe pedindo para que a gente consiga ser bem sucinto, para a gente poder colocar outros ouvintes aqui. Vamos lá. Está claro em todos os comentários que a sociedade não entende porque os policiais não estão presos ainda, né? Então isso para mim, e eu acho que para a grande maioria, é a pergunta de fundo, de essência que está posta aí. Sobre essa última pergunta, veja, a gente entende que estamos falando da corporação como um todo, mas a gente não entende que todos os policiais corroboram com isso, né? A gente viu aí uma grande leva de policiais que são antifascistas, policiais que compreendem, né, que a defesa da vida, o seu papel. Eu acho que temos que entender que a defesa dos direitos humanos, ela não está em uma pessoa, ela está numa coletividade. Os policiais, eles devem ver como agentes e defensores de direitos humanos. E quando se pergunta, morreu um policial, cadê os defensores de direitos humanos? Eu estou entendendo que todos que fazem a corporação são defensores de direitos humanos. É isso, quando eu digo que precisamos ressignificar essa relação, a gente precisa se enxergar como defensores da vida, defensores de direitos humanos. Agentes públicos como as polícias são defensores de direitos humanos, né? Então, eu me lembro, Narciso, que certa vez eu estive realmente num velório, né, de um agente público de segurança, e quando souberam que eu estava lá, perguntaram, os direitos humanos estão aqui? Eu disse, está sempre, porque todo agente que defende vida é um defensor de direitos humanos. E se a gente puder ressignificar esse debate, entendendo que não somos inimigos, a gente tem muito mais a avançar em termos de humanidade e de civilidade. No final do ano, eu lembro que até esses dias houve uma entrevista com uma especialista aqui, Jaqueline Muniz, né, que trata especificamente dessa relação entre direitos humanos e segurança pública, e foi realizado no âmbito do Estado um diálogo. Eu sei porque no momento eu estava diretora de direitos humanos na Secretaria de Inclusão, e a gente buscou fazer esse debate, né,
entre policiais, as forças policiais e os direitos humanos. Um debate não é capaz de mudar pensamento, de mudar mentalidade. Espaços como esse são importantes, Narciso, para a gente ressignificar a relação e a sociedade entender que não há... Não, perfeito, conclua. Não é uma relação de inimizade e de contraditório. A relação é de ressignificação. Agora, não pactuamos com o olho por olho, dente por dente, não pactuamos com o militarismo pelo militarismo, né? A gente aqui foi falado que porque ninguém se pronuncia em relação a ver autoridades públicas, inclusive sem capacete, né? A gente entende que o motivo do Genivaldo de Jesus Santos foi pífio, né? Estava sem capacete. Como deve ser uma abordagem com a pessoa que está sem capacete? Você vai autuar, você vai multar. A gente não viu resistência, né? Então houve uma crise que já se iniciou na abordagem. Perfeito. E começa errado, vai terminar errado também. O Paulo Henrique... ressignificar isso. Perfeito. O Paulo Henrique diz aqui, pergunte a ela, quando um bandido mata um homem de bem ou um policial, os direitos humanos têm também. Eu não vejo isso. A pessoa mata e logo está solto. O José Rival diz aqui, esses PRFs que torturaram e mataram o rapaz em Umbaúba são assassinos, portanto já deveriam estar presos, porque é na cadeia o lugar desses bandidos fardados, é o que diz aqui o José Rival. A Carla Souza diz, o pior é estudarem a disciplina de direitos humanos e na hora da prática não terem a postura de lidar com uma situação dessa. Ser humano não é ser lixo. O Tal Anderson diz aqui, quer justificar o absurdo desses marginais da PRF? Pergunta aqui o Tal Anderson, deve ter sido com relação à nota da Polícia Rodoviária Federal. Todos esses ouvintes aqui, que são também nossos telespectadores, acompanhando aqui pela nossa transmissão no portal Fã F1 no YouTube. Agradeço a todos pela interação. Tenho aqui também outros ouvintes que participaram através de áudio. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Muito me admira a resposta do delegado, certo? Em relação ao questionamento do repórter do Fantástico, quando questionado sobre a prisão preventiva, certo? Dos criminosos que tiraram a vida do Genivaldo em Umbaúba. Uma vez que nós estamos diante de um flagrante, de um crime com requintes de crueldade, de um crime bárbaro, certo? Que causou comoção pública. Certo? Eu não acredito, inclusive, penso muito que as pessoas que assistiram às cenas, certo, em loco, devem ter passado os dias posteriores pensando na cena terrível que assistiram. Nós estamos diante de uma cena, de uma barbaridade, certo? Então não há, certo, no meu entender, certo, outra opção, senão, certo, a prisão preventiva, como diz a lei. Né, como certamente teria ocorrido com qualquer outro cidadão se tivesse realizado tal barbaridade. Lídia, encerrando aí com a participação deste ouvinte, teve um outro aqui também que falou, não estou localizando aqui a mensagem, mas ele nos informou, fez uma observação de que no momento em que o delegado é questionado do porquê que os policiais ainda não estão presos, e se fosse o contrário, se um cidadão comum já estaria preso, ele dá uma risadinha, aquela risadinha também chocou aos brasileiros no momento de assistir à matéria. À vontade, Lídia, lhe agradecendo pela sua participação aqui no Jornal da Fã. Encerrando, por favor. Infelizmente, o contrário, a gente vê a sentença, né, sendo aplicada arbitrariamente no olho por olho, dente por dente. E a gente vê já as execuções, a gente sabe disso, né, são vários casos, né, que mostram que a pessoa ou é linchada, e eu não estou fazendo a defesa disso, ou é externada, né? Então, a gente precisa rever, né, as nossas regras de civilidade. É revoltante o que aconteceu com o Genivaldo. A gente precisa ter unidade para não deixar esse caso cair no esquecimento, como tantos outros. A gente precisa clamar por justiça, né, por Genivaldo, porque todos nós morremos um pouco com ele, e que a gente se levante pelos Genivaldos, né, pelos Floyd, pelos Leidson, e que a gente compreenda que não dá para a sociedade entrar na barbárie e querer, infelizmente, fazer as justiças com as próprias mãos.
Agora, nós perdemos a confiança nas instituições. Para resgatar essa confiança, é preciso realmente que justiça seja feita, esses policiais realmente sejam punidos dentro da legalidade, e que a gente não seja tão desrespeitado como estamos sendo com esse tipo de posicionamento de que não viu motivo para que a prisão seja finalmente efetivada. Então, acho que o que está posto é isso. A impunidade, a gente sabe que o Brasil é o país que mais prende, um dos países que mais prende no mundo, mas a gente sabe qual é a cor de quem é preso e o lugar de origem das pessoas que estão presas e encarceradas, né? É o pobre, é o negro, e é por isso que a gente entende que essa voz, ela é invisibilizada. Olha quanta defesa, quanta narrativa em defesa de uma prática que não tem nenhuma condição de ser defendida, mas a voz da pessoa pobre, da pessoa negra, muitas vezes não tem. Então é por isso que a gente se coloca voz contínua para que grupos historicamente oprimidos e pessoas possam ter esse espaço. Narciso, muito obrigada pelo espaço, a gente se coloca à disposição, a gente está com uma nota que está sendo atualizada a todo tempo, vamos protocolar ela nas instituições. Vamos estar realizando, a partir de julho, caravanas de direitos humanos, e quando as caravanas passar pelas suas regiões, tentem participar. Acho que isso é muito importante para essa regra de convivência que a gente quer construir, que seja mais humana, que seja mais fraterna entre nós. Muito obrigado, Lídia. Obrigado, Lídia Anjos, pela participação aqui no Jornal da Fã. Obrigado a todos os ouvintes que interagiram conosco neste importante assunto. O Movimento de Direitos Humanos se posicionando aí diante da morte do Genivaldo lá em Umbaúba. O movimento está pedindo a prisão preventiva dos policiais.